Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai finalizar então esse conteúdo de geometria plana, certo? Na determinação das áreas das figuras planas, falando sobre polígonos regulares, que a gente já aparecia em alguns exercícios, e falando sobre polígonos inscritos em círculos, né, em circunferências. Tá? O que são polígonos regulares? São polígonos cujos lados são todos da mesma medida, né? Os lados são todos iguais. Tá? Então, aqui no nosso quadrado, a gente pode colocar aí medida A em todos os lados do nosso quadrado, né? Agora, quem está fazendo lá a parte do contínuo, também aparecem algumas pirâmides de base com polígonos regulares, quer dizer isso, né? Então, todos os lados da base são iguais. Então, aqui os polígonos inscritos dentro das circunferências serão polígonos regulares, tá? Então pode ser um quadrado, pode ser um triângulo, pode ser um hexágono, pentágono, tá? Qualquer figura, se ela é dita regular, quer dizer que todos os lados são iguais, certo? Quando a gente insere aqui uma figura, né, inscreve uma figura numa circunferência, a gente tem o centro da circunferência, e aí se a gente traçar aqui, ó, essa diagonal do ponto O até o ponto B, a gente tem o raio da circunferência. E se a gente pegar aqui, ó, do ponto O até a metade aí da medida da aresta da base aqui, a gente tem um ângulo de 90 graus, e essa altura aqui é o que a gente chama de apótema do quadrado, tá? Esse aqui é o apótema, certo? É um nome estranho aí. Mas é alguns nomes que já estão aparecendo para aqueles que estão fazendo contínuo, né? Estão aparecendo lá agora que a gente está falando de pirâmides, né? O apótema da base e a própria apótema da pirâmide, que é então a altura da face lateral, né? Até a metade da base do triângulo da face lateral. Então aqui também é a mesma coisa, né? Com essas informações aqui, a gente pode então resolver esse problema aqui, que é determinar a área desse quadrado verde inscrito na circunferência de diâmetro não, né, de raio 5 decímetros. Então a gente sabe que o raio é 5 decímetros, certo? Vamos lá então. O que a gente tem de informação, né? Que este pedaço aqui, ó, é a metade, né? Essa medida aqui é a metade da aresta, né? A aresta sobre 2. E a gente tem que determinar aí o nosso apótema, certo? Então vamos determinar o apótema utilizando o nosso triângulo retângulo e resolvendo o teorema de Pitágoras. O apótema aqui, nesse nosso caso, também vai ser a metade da aresta. Então já facilitou aí, a gente já vai conseguir determinar direto quem é o A. Então, aplicando o teorema de Pitágoras aqui nesse triângulo aqui, marca aqui, ó, nesse triângulo, tá? Nesse triângulo retângulo aqui, a gente tem que R é a nossa hipotenusa, o apótema da base, o apótema aqui do quadrado M, a gente determinou como sendo a aresta dividido por 2, então vamos colocar aqui aresta dividido por 2 ao quadrado, mais ó, o outro cateto aqui, que também vai ser aresta sobre 2 ao quadrado, certo? Muito bem, agora a gente precisa isolar o A aqui, né? Então, o raio ao quadrado, o R a gente já conhece, é 5, né? Então, eu já posso colocar aqui, ó, 25 igual. Aqui eu vou ter A ao quadrado sobre 4 mais A ao quadrado sobre 4. Esses dois carinhas aqui eu já posso jogar lá para o outro lado, ó. Estão nos dois aqui, são um denominador comum desses dois elementos, já posso jogar multiplicando lá. Então eu vou ter 2 ao quadrado, somando os dois aqui, igual a 4 vezes 25. Isso aqui vai dar 100. Então, passo 2 dividindo para lá, eu vou ter A ao quadrado igual a 100 sobre 2. E aí extraio a raiz, eu vou ter que a aresta
vai ser raiz quadrada de 50, certo? Vou ajustar aqui, muito grande. Então, a nossa aresta aí vai ser raiz quadrada de 50, tá? Ou a gente pode colocar aqui também a aresta igual a 5 raiz de 2, tá? Então, determinamos a aresta e agora a gente precisa determinar a área do quadrado, né? Então, a área do quadrado vai ser a aresta ao quadrado, ou seja, 5 raiz de 2 ao quadrado, e isso aqui vai dar 100. Tá? 100 o quê? Decímetros quadrados. Então, essa é a aresta, essa é a área aí do nosso quadrado, tá certo? Muito bem, vamos para o próximo exercício, então. Muito bem, então vamos no exemplo 2. Agora, nesse exemplo aqui, a gente vai determinar algumas características aí, né? A gente já iniciou ali naquele exemplo 1, calculando já diretamente, né, a área do quadrado a partir da circunferência. E agora a gente vai determinar algumas medidas aí, podem facilitar, né, aqueles que gostam de fórmulas. Então, aqui a gente vai ver algumas fórmulas em relação ao apótema e aos lados das figuras. Tá? Então, aqui primeiro o quadrado, depois o hexágono e aí depois o retângulo. Tá? Então, dentro do quadrado aqui, ó, a gente tem as medidas internas aqui dos ângulos, né? Todos são de 90 graus. Vamos colocar aqui os lados do quadrado, vamos chamar de L. Tá? Aqui eu tenho meu triângulo, esse aqui é o raio da circunferência, esse aqui é o apótema do quadrado. Certo? Vamos determinar então, a partir dessas medidas aqui, das informações que a gente tem, vamos calcular então o apótema a partir do raio da circunferência. E da mesma forma, o lado, né? Se o ângulo interno aqui do quadrado é 90 graus, esta medida do raio aqui, ela divide exatamente esse ângulo de 90 em 2, né, bem no meio, ou seja, eu tenho aí um ângulo de 45 graus. Tá? E aí eu tenho um triângulo retângulo, então é somente eu usar aí as leis do seno e cosseno. Tá? Então, o meu apótema é o cateto oposto, né? Então, eu vou usar seno de 45 para determinar aí o apótema do quadrado. Então, apótema dividido por R, por que apótema dividido por R? Porque seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, que nesse caso é o raio, né? Então, o nosso apótema aí vai ser o raio vezes o seno de 45. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então, a gente conseguiu aqui uma formuleta ó, que descreve o m, né, o nosso apótema dependente do raio. No quadrado, o apótema é metade do lado. Então, o lado do quadrado vai ser o quê? 2 vezes o m, ou seja, 2 vezes r raiz de 2 sobre 2. Eu posso simplificar aqui. Então, eu tenho que o lado do quadrado vai ser r raiz de 2. Tá? Então, aqui a gente tem as duas fórmulas aí para determinar tanto o apótema quanto o lado do quadrado a partir simplesmente aí do raio da circunferência. Tá? Não precisa decorar, é só entender aí a construção e aí lembrando de como que a gente faz, certo? Da mesma forma aí a gente tem o hexágono, né? Nosso hexágono regular, ele é regular quer dizer que todos os lados aí têm a mesma medida, né? Então, tem medida interna A, medida interna não, tem medida de lado A, né? Que a gente tem nosso ângulo interno de 90 graus, o raio, e aqui o nosso apótema do hexágono. Para seguir a mesma lógica do que a gente estava fazendo, a gente precisa saber dos ângulos internos do hexágono. Como que a gente calcula os ângulos internos de uma figura plana? Existe uma fórmula para isso também, tá? Que é a seguinte, ó, n menos 2 vezes 180 graus dividido por n, onde n aqui representa
a quantidade de lados, tá? O número de lados da minha figura. O nosso hexágono tem 6 lados, então vou ficar aqui ó, com 6 menos 2 vezes 180 dividido por 6. Já posso simplificar aqui, né? 180 dividido por 6 dá 30. E aí eu vou ficar com 4 vezes 30, né? 6 menos 2 que dá 4. E aí 4 vezes 30, isso aqui dá 120 graus, ou seja, os ângulos internos do meu hexágono medem 120 graus. Tá? Então os ângulos internos, todos eles têm a mesma medida. Tendo isso aqui como informação, né? A gente pode agora determinar este ângulo aqui, que é o ângulo interno do nosso triângulo retângulo. Essa medida é a metade desse ângulo interno do hexágono, ou seja, se aqui mede 120, esse cara aqui vai medir 60 graus. E agora eu posso determinar tanto a aresta, né, desse nosso polígono, quanto o nosso apótema. Vamos pelo apótema, né? Apótema é o cateto oposto de 60. O cateto oposto é seno. Então, seno de 60, cateto oposto sobre a hipotenusa. E aí a gente vai ter seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Eu vou ter m igual a r vezes raiz de 3 sobre 2. A nossa aresta aqui, né, do nosso polígono, a gente vai determinar utilizando o cosseno de 60. Ó. Aqui, essa medida aqui, né, do apótema, ele cai bem na metade da aresta. Então, quer dizer que o cateto adjacente do nosso triângulo retângulo, ele é aresta sobre 2. Então, eu tenho que o cosseno de 60 graus vai ser aresta sobre 2, que é o cateto adjacente, dividido pela nossa hipotenusa, que é R. Seno de 60 raiz de 3 sobre 2, cosseno de 60 vai ser o quê? 1 meio. Então, a gente tem aí 1 meio vezes o R, né, que é o nosso raio, igual a aresta sobre 2. E a gente chega, então, que a aresta é igual ao raio, nesse caso, do hexágono, certo? Aresta igual ao raio, quando a gente tem um hexágono regular inscrito na nossa circunferência. Tá? Então, determinamos aí as duas fórmulas, a fórmula para determinar o apótema e a fórmula para determinar a aresta, que no caso do hexágono, ele é igual ao raio. Tá? E por fim, aqui para a gente finalizar essa parte, vamos para o triângulo equilátero. Né? O triângulo é aquele que tem todos os lados iguais. Aqui tudo é L aqui, né? Todos os lados são iguais. Nós sabemos que essa aqui é a medida do raio e aqui a gente tem o nosso apótema. No triângulo qualquer, né, a soma dos ângulos internos é sempre 180. No triângulo equilátero, os ângulos internos, a gente pode calcular pela fórmula, é claro, mas eles medem 60 graus, todos eles, tá? Ou seja, esse carinha aqui mede 30, né? Que a gente tem o nosso ângulo de 90. Beleza, agora então a gente pode utilizar o 30 ou pode utilizar o 60 que está aqui em cima, né? Utilizando o ângulo de 30 graus. A gente sabe que esta aresta aqui mede metade da aresta do triângulo, então L sobre 2. Então, para mim determinar o apótema, eu utilizo o seno de 30, certo? Igual a cateto oposto sobre o raio, apótema sobre raio. Seno de 30 é 1 meio. Então, eu vou ter m igual a r sobre 2. Então, esse aqui é o apótema para o triângulo equilátero. Já o lado do triângulo vai ser o cateto adjacente, né? Então, isso aí a gente utiliza cosseno de 30 graus. Cateto adjacente, L sobre 2 sobre o raio. Cosseno de 30, raiz de 3, aqui. Raiz de 3 sobre 2. Passo para aquele lado lá, o raio.
Então, R igual a L sobre 2, tá? Que era o nosso cateto adjacente. Olha, tenho 2 aqui dos dois lados, né? Eu posso já simplificar e aí eu fico com L igual a R raiz de 3, tá? Então determinamos aí a medida do apótema e a medida do lado do nosso triângulo inscrito dentro da circunferência. Vamos então ao exercício que nós tínhamos aqui, né? Ó, uma circunferência de raio 10, ele quer que determine a medida do lado e a medida do apótema do quadrado inscrito na circunferência, do hexágono e do triângulo equilátero, certo? Então a gente já definiu as formas. Vamos começar pelo quadrado. Ó. O quadrado está aqui, ó, apótema R raiz de 2 sobre 2 e o lado R raiz de 2. Então, para o nosso quadrado inscrito na circunferência, eu tenho que o apótema M, botamos aqui o lado L, então meu apótema M é R raiz de 2 sobre 2, substituindo ali, eu vou ter 10 raiz de 2 sobre 2. Então, o meu apótema vai ser igual a 5 raiz de 2, ali, a unidade, centímetros. Tá? E o lado do nosso quadrado é R raiz de 2. O lado é R, que é o raio, raiz de 2. Então, o lado é 10 raiz de 2 centímetros. Certo? Aí, utilizando a fórmula direta. Para o hexágono, mesma coisa. Vamos lá pegar a fórmula lá. Ó. R raiz de 3 sobre 2 para o apótema e o raio vai ser igual, a aresta vai ser igual ao raio, né? Então aqui a gente não tem muito o que calcular, já sabemos que esta aresta aqui mede 10 centímetros. Por quê? Porque ela é igual ao raio aqui, né? E o nosso apótema, então, é R raiz de 3 sobre 2. Então, o nosso apótema vai ser 10 raiz de 3 sobre 2, que é 5 raiz de 3. Para aqui, de novo. 5 raiz de 3 centímetros. 5 raiz de 3 centímetros. Tá simplificando ali. Certo? E aí, por fim, né, o triângulo, que vai ser o apótema raio sobre 2 e o lado raio raiz de 3. Né? Então, no nosso caso do triângulo, é raio sobre 2 e o lado é raio raiz de 3. Então, aqui vai dar 5 centímetros e aqui vai dar 10 raiz de 3 centímetros. Certo? Então, ficamos por aqui.